Esqueci. E a Polícia Federal cancelou o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta calúnia contra o presidente Lula. A defesa apresentou esclarecimentos por escrito à Polícia Federal e solicitou que o depoimento fosse dispensado. A investigação tem como base uma publicação feita pelo senador nas redes sociais em janeiro deste ano. A Polícia Federal afirma que a postagem atribuiu falsamente crimes ao presidente Lula. A defesa de Flávio Bolsonaro nega a existência de calúnia e afirma que a publicação foi interpretada de forma equivocada. Agora, a Polícia Federal vai analisar os esclarecimentos apresentados para decidir se eles são suficientes para a continuidade da investigação. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o público precisa entender é que se trata de um inquérito. E o inquérito não tem o chamado contraditório. O inquérito ali, o delegado ele vai ouvir as pessoas que ele considera prudente, adequadas de serem ouvidas, para chegar ali uma conclusão, se vai indiciar ou se não vai indiciar, para posteriormente encaminhar para o Ministério Público para o oferecimento de eventual denúncia. Então, por enquanto, o Flávio Bolsonaro ele é apenas um investigado, não existe um processo em curso. Então, na verdade, o Flávio Bolsonaro sequer precisaria comparecer. Ele tem o direito, inclusive, de não comparecer, diferente da testemunha. O Flávio ele não está sendo ouvido como testemunha, ele está sendo ouvido como investigado. São duas posições processuais completamente diferentes. Então, a testemunha, quando ela é chamada a ser ouvida, ela tem que ir, ela não pode faltar, e ela não pode faltar com a verdade, ela tem a obrigação, o dever de dizer a verdade. O investigado, ou depois o réu, caso ele seja processado, ele não tem o dever de dizer a verdade. Ele pode, inclusive, ficar em silêncio, se ele quiser. Então, ele não precisa comparecer. Se comparecer, ele pode requerer o direito ao silêncio. Então, essa nova modalidade aí que o delegado concedeu ao Flávio de poder entregar a sua fala por escrito, na verdade é uma discricionariedade do delegado. Ele está pensando o seguinte: essa modalidade existe para as testemunhas, está no artigo 221 do Código de Processo Penal. As testemunhas podem, determinadas, né, quando elas ocupam cargo de alta autoridade, o presidente da República, senadores, que é o caso do Flávio, deputados, eles podem optar por entregar os seus testemunhos por escrito, mas isso não existe para quem é investigado. Então, ali o delegado ele deve ter feito o seguinte cálculo: bom, se o Flávio ele não seria nem obrigado a vir falar, vir se defender, ele vem se quiser, então eu posso abrir aqui uma exceção e posso permitir que ele apresente a sua defesa aqui, a sua defesa não, porque ainda não é um processo, né? Apresente a sua versão dos fatos por escrito. Então, eu penso que esse foi o raciocínio do delegado. Então, não vejo, num primeiro momento, nenhuma irregularidade, nem prejuízo para o Flávio. O que existe de prejuízo para o Flávio, claro, é a própria situação em si. Porque, na verdade, ele, como senador, ele jamais poderia estar sendo constrangido a apresentar depoimento sobre algo que ele disse. Ele tem a imunidade material, ele pode falar o que bem entender, a Constituição dá essa prerrogativa para ele, a imunidade material, por qualquer palavra, voto ou opinião. Então, ele pode falar o que quiser. Então, ele nunca deveria estar sendo constrangido para dar explicações sobre algo que ele falou ou escreveu.